Olá, eu sou Aparecido Donizete, sou autor do livro E a Bíblia o que diz, a Grande Tribulação. Se você quiser ler o livro, clique no link que aparece aí no vídeo. Também, se gostar do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir e se inscreva aí no nosso canal. E daí? Livre-arbítrio ou predestinação? Calma, não responda ainda. Vamos primeiro dar uma analisada sobre justiça. Vamos falar um pouco sobre justiça. Deus vai fazer sim toda a sua vontade, mas sem atropelar os atos legais de direito, porque Deus não é apenas justo, Deus é justiça. O justo, ele até pode cometer injustiça e a justiça continua intacta, mas se a própria justiça cometer injustiça, ela deixa de existir, ela se autodestruirá. E isso Deus não vai fazer. Vamos primeiro dar uma analisada no que é justiça. Mateus capítulo 20, Jesus conta uma parábola onde um senhor vai contratar trabalhadores para a sua vinha. E este senhor, ele chama de manhã alguém e lhe oferece um denário para trabalhar na sua vinha. A pessoa aceita. Quando é o meio-dia, ele chama mais alguém. Na parte da tarde, já terminando o dia, ele chama mais alguém. E quando ele vai fazer o acerto, ele dá um denário a todos. E aquele que começou a trabalhar já de manhã, ele diz assim: mas não, o senhor deu para eles o mesmo valor que deu para mim? E o Senhor diz assim: eu não combinei com você um denário? Então pega o que é seu e vaza. Não, faz é brincadeira, ele não falou isso não. Pega o que é seu e vai embora. E a pessoa, e o Senhor disse: eu não estou cometendo com você injustiça. Eu estou pagando a você aquilo que eu combinei. Então o que é justiça? É cumprir o que é combinado. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou ao homem para que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Morrerá ali, nós sabemos que é a condenação ao lago de fogo, qual vamos chamar aqui de inferno. Condenação ao inferno. E então o que Deus combinou com o homem? Se comer da árvore da ciência do bem e do mal, estará condenado. Deus é culpado do homem ir para o inferno? Não. O homem é que escolheu comer da árvore da ciência do bem e do mal. Agora a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir deste momento, todos estão então em pecado. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então não é Deus quem está mandando a pessoa para o inferno, mas é a pessoa que pecou e o pecado está levando o ser humano para o inferno. Diante disso, se Deus não quisesse salvar ninguém, todos iriam para o inferno e Deus continuaria sendo justo. Se Deus quisesse salvar apenas uma pessoa, os demais iam para o inferno e Deus continuaria sendo justo. Se Deus quisesse salvar a metade da humanidade, a outra metade ia para o inferno e Deus continuaria sendo justo. Porque Deus não está levando eles para o inferno, mas Deus está salvando alguns dos que iam para o inferno. E se Deus quisesse salvar toda a humanidade, ele salvaria e continuaria justo. Desde que pagasse a dívida de todos aqueles o qual ele vai salvar. Não se pode simplesmente dizer para um devedor: a sua dívida está perdoada sem que ela seja paga. É como se alguém te devesse e fosse levado diante do juiz e lá o juiz dissesse: olha, eu sou um juiz misericordioso, amoroso e por isso eu vou perdoar a sua dívida, você não precisa pagar. A pessoa que tem o valor para receber ia dizer: esse juiz é injusto. Como que ele vai perdoar a pessoa sem que ela me pague? Da mesma forma é Deus. Ele não pode simplesmente nos perdoar sem pagar a nossa dívida, porque nós devemos para a justiça. Nós ferimos a justiça com o nosso pecado. Então a dívida tem que ser paga. Então se Deus quer salvar, todos os que ele quer salvar, ele tem que pagar a dívida.
Agora, qual que é o meio correto, o meio justo de Deus salvar? Poderia ser o livre-arbítrio e poderia ser a predestinação. Depende da forma que Deus vai escolher para salvar. Da forma que Deus escolheu, o livre-arbítrio é injusto. Porque para o livre-arbítrio ser justo, Deus teria que escolher uma forma pregando para todo ser humano. Não poderia ficar um único ser humano sem ouvir a pregação da palavra. Porque o que é livre-arbítrio? É a escolha do homem. O homem é que vai escolher se quer ser salvo ou não. Só que aí como ele vai escolher se ele não ouviu que existe salvação, que existe um Salvador? Então, se ficasse um único homem sem ouvir a pregação do Evangelho, então já este homem não vai aceitar. Não porque ele não quer, mas porque ele não conhece. Até pode ser que ele viesse a não querer, mas ele precisaria conhecer. Então o justo era todos conhecerem, para poder então aqueles que querem ser salvos decidir pela salvação. Então o livre-arbítrio ele é injusto, porque o evangelho não é pregado a todas as pessoas. Nós sabemos aqui no Brasil mesmo, até 1500, ninguém ouvia falar de Jesus aqui. De lá para cá é que começou a vir os primeiros missionários, através dos jesuítas, e depois os missionários evangélicos. Mas os índios que nasceram aqui antes de 1500 nunca ouviram falar em Jesus. E sabemos que existem países e lugares no mundo que tem pessoas que nunca ouviram falar que existe um Salvador e nem sabem que Jesus existe. Então, que justiça seria essa? Deixar para a pessoa escolher, mas não avisar a ela que existe algo para ela escolher. Agora, então da forma que Deus escolheu, que não é pregar para todas as pessoas, então o justo é ele salvar através de predestinação. O que é predestinação? A escolha de Deus. Então Deus escolhe quem ele vai salvar. Aí quem ele vai salvar, ele envia o pregador para pregar. Por quê? Porque para a pessoa ser salva, a dívida dela precisa ser paga. E para a dívida dela ser paga, ela precisa reconhecer o Salvador, reconhecer o que Jesus fez por ela na cruz. E como ela vai reconhecer se ela não sabe que Jesus existe? Então ela tem que ser avisada. Então o que Deus faz? Todos aqueles que ele escolheu vai ouvir a palavra de Deus. Um pregador vai até ele, vai pregar a palavra e ele vai aceitar. Por quê? Para ser salvo, a pessoa precisa aceitar o ato que Jesus fez na cruz. Ela precisa crer em Jesus. Isso vem da pessoa, o crer, aceitar a Jesus? Sim, é a pessoa que vai crer, é a pessoa que vai aceitar a salvação de Cristo. Mas a fé que está dentro dela, que faz ela crer, é Deus quem dá. Então a salvação ela não vem de nós, ela vem pela fé, e a fé é um dom de Deus. Então a fé foi dada aos santos, dada por Deus. Então Deus dá a fé, nós a desenvolvemos e cremos. E para quem Deus dá a fé? Para aqueles que ele escolheu salvar. Deus seria injusto por ter escolhido alguém para salvar? Não, porque não é ele que está levando o homem para o inferno. Deus não escolheu quem vai para o inferno. Deus só escolheu quem ele vai tirar do inferno. Então, se ele não escolhe ninguém, todos iam para o inferno. É como, vamos supor, dar aqui um exemplo. Se tivesse 1000 pessoas com multas na cidade, devendo multas de trânsito, e não poderiam pagar essa multa, e não tinha como pagar, e o prefeito da cidade resolvesse, dissesse, eu vou pagar a multa de 100 pessoas, vou pagar a multa de 100, e escolhesse dessas 1000 as 100 que ele ia pagar. Ele seria injusto por ter escolhido 100? Não, não foi ele que cometeu as infrações. Os outros 900 que ele não pagou vai ficar aborrecido, mas ele não foi injusto. A mesma forma com Deus. Deus não foi injusto, porque o homem é que se tornou inimigo de Deus. O homem é que cometeu o pecado. O homem é que se afastou de Deus. E desses que se afastaram, Deus então resolveu salvar a quantidade que ele quer salvar. Quantos são, não sabemos. Os critérios que ele usou para salvar, não sabemos. Mas o certo é esse. O que é justo
é a predestinação, a escolha de Deus. Então ele escolhe quem ele vai salvar, e aí ele morre por essas pessoas que ele vai salvar, paga a dívida dela, e ela então pode assim estar salva. É como Jesus diz em João 10. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Dá vida por todos? Não, pelas ovelhas. Por quê? Ele ainda diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aí os fariseus chegam diante dele e dizem assim, Senhor, faz um milagre para que a gente possa crer no Senhor. Ele diz assim, olha, não, vocês não creem em mim, não é por causa de milagre, vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Então só as ovelhas terão a fé dada por Deus e só elas crerão. Então a salvação justa é pela predestinação, a escolha de Deus. Então Deus escolhe quem ele vai salvar e envia os pregadores para aqueles que ele vai salvar. O livre-arbítrio seria injusto porque nem todos ouvem a palavra de Deus. Então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir e se inscreva aí no canal. Também querendo ler o livro, clique aí no link que aparece no vídeo.